Gênesis 41. Deus não se esqueceu de José. 2 anos se passaram. Certo dia, o rei do Egito sonhou que estava em pé à margem do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas vistosas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos que vicejam à beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas, de aparência feia e mal alimentadas, e se alinharam ao lado das primeiras na margem do Nilo. Então aconteceu que as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Foi quando o faraó acordou assustado. Ele voltou a dormir e teve um segundo sonho. 7 espigas subiam de uma mesma haste, granadas e lindas de se ver. Mas eis que 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e vento orientais nasciam atrás delas. Esse vento aqui oriental, vejamos só, é também conhecido na Palestina como siroco. O vento oriental é conhecido no Egito, é chamado de Hansim, que chega no final da primavera e no começo de outono, soprando forte do deserto. Muitas vezes esse vento queima, ele chega queimando e ressecando as plantações e toda a vegetação por onde passa. Então esse vento oriental que está sendo mencionado aqui. Versículo 7. Então aconteceu que as espigas mirradas devoraram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou preocupado, era um sonho. De manhã, com o espírito conturbado, o faraó mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito. E lhes contou os sonhos que tivera durante naquela noite passada, mas ninguém conseguiu dar ao faraó uma explicação convincente. Então o chefe dos copeiros dirigiu a palavra ao faraó e lhe declarou: devo confessar hoje minhas faltas. Um dia o Senhor ficou com muita raiva de mim e do chefe dos padeiros e mandou-nos prender na casa do capitão da guarda. Numa daquelas noites, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação particular. Pois bem, havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo da capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele nos revelou os seus significados, proporcionando a cada um de nós a interpretação exata do seu próprio sonho. E tudo aconteceu de acordo com o que ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição de confiança e o padeiro foi empalado. Vejamos só, os caminhos do Senhor ninguém pode discernir se o próprio Deus não os revelar aos seus servos. Pois a palavra do Senhor é infalível e inexorável. Salmo 105:19. Então não tem como discernir o caminho do Senhor, os caminhos, se o próprio Deus, se o próprio Senhor não revelar a seus servos fiéis. Continuando, versículo 14. Assim que ouviu isso, o faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão onde estava. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se perante o faraó. Você veja só, José foi chamado, o faraó mandou chamar José, ele foi trazido às pressas da prisão onde ele estava. Veja só que depois de se barbear e trocar de roupa, ele se preparou para se apresentar perante o faraó. Eu gostaria de trazer uma informação aqui, que muitas pessoas, para se apresentar diante de Deus em oração, levanta-se, por exemplo, de madrugada, com as vestes, com as roupas de qualquer jeito, entendeu? Alguns de calcinha, sutiã, outros de roupa rasgada, não sei, mal vestido. O correto é a observação que nós vemos aqui: lavar o nosso rosto, pentear o nosso cabelo, pôr uma roupa adequada e dobrar o nosso joelho, mesmo que seja de madrugada, para se apresentar diante da autoridade de todas as autoridades, a autoridade por excelência, que é o nosso Deus. Certamente nós sabemos que Ele está vivo
para nos apresentar para Deus vivo. Para um Deus vivo nós precisamos nos apresentar da melhor forma possível, entendeu? Deus fez com que o faraó ordenasse a soltura e permanente liberdade de José. José não fez questão de se aculturar com os costumes, que não fosse contra a vontade de Deus. Por exemplo, cortou a barba de acordo com a tradição egípcia, ainda que o costume palestino seja deixá-la crescer. Então José sempre querendo agradar ao Senhor, sempre querendo agradar a Deus. Versículo 15. Então o faraó dirigiu a palavra a José e declarou: Eu tive sonhos que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer de ti que quando ouves qualquer sonho podes decifrá-lo. Contudo José disse ao faraó: Quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou a José o que sonhara. Em meu sonho parecia-me estar em pé na margem do Nilo. Eis que subiram do Nilo 7 vacas alimentadas e de bela aparência, que começavam a pastar entre os juncos. No entanto, eis que outras 7 vacas emergiram logo depois delas, exaustas, de aparência feia e mal alimentadas. Jamais vi animais tão debilitados em toda a terra do Egito. Versículo 20. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as vacas gordas. Mesmo depois que as devoraram, não demonstravam qualquer benefício em tê-las devorado, porquanto sua aparência continuava tão extenuada e feia quanto no início. Então acordei. Mais tarde voltei a sonhar e vi 7 espigas de cereal, cheias e saudáveis, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 espigas, murchas, emirradas, ressequidas pelo sol estuneante e o vento leste. As espigas magras engoliam as 7 espigas boas. Contei isso a todos os magos e adivinhos do Egito, mas ninguém foi capaz de esclarecer-me. Versículo 25. Então José explicou ao rei: Em verdade, o faraó teve um único sonho, pois ambos têm o mesmo sentido. Deus anunciou ao faraó o que ele vai realizar proximamente. As 7 vacas belas e gordas significam 7 anos, assim como as 7 espigas saudáveis e cheias representam 7 anos. É um só e mesmo sonho. Portanto, as 7 vacas feias e magras que sobem em seguida simbolizam 7 anos. E também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e o vento oriental é que haverá 7 anos de fome. É exatamente como eu anunciei ao Senhor. Aprove a Deus mostrar ao faraó aquilo que ele vai fazer proximamente. 7 anos vindouros de muita fartura chegarão e abençoarão toda a terra do Egito. Entretanto, em seguida virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de abastança será esquecido, porquanto a fome arruinará a terra. A fome que se abaterá depois dos bons anos será tão severa que o tempo de abundância não será mais lembrado sobre a terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já se decidiu por assim agir e se apressa em realizar o que determinou. E concluiu José: Agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre toda a terra do Egito. Que o faraó haja e institua funcionários supervisores na terra para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem desses bons anos que virão e acumular estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. Gênesis 41, versículo 37. Continuando. José é feito governador do Egito. A palavra e o plano de José agradaram ao faraó e a todos os seus sábios e conselheiros.
E, portanto, o faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. E Faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o Faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou que o vestissem com linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço. Então o Faraó e seus oficiais gostaram do conselho de José. O Faraó disse aos seus oficiais: será que encontraríamos alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Aí na sequência, Faraó disse a José: olha, visto que Deus lhe fez saber todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso, não há ninguém tão sábio como você, José. Não há ninguém tão sábio como você. E, portanto, por isso, você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. É isso que Faraó falou para José. Somente em relação ao trono real serei maior do que você. E acrescentou: dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. Versículo 42. Daí ele tirou do seu dedo o seu anel com o selo real e o colocou no dedo de José. Mandou vestir nele roupas de linho, linhos finos, caros, e colocou um colar de ouro no pescoço dele, como era de costume naquela época entre os homens poderosos daquela época, como que era o costume. Versículo 43. Também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à sua frente os arautos do império que iam bradando: abreque, inclinai-vos. Então fez subir em sua segunda carruagem e mandou que os homens fossem na frente, gritando a todos: prestem homenagem a José, inclinem-se diante dele. Dessa forma, o faraó nomeou José como a maior autoridade sobre toda a terra do Egito. E acrescentou ainda o faraó: eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou o pé para dar um passo em toda a terra do Egito. E o faraó impôs a José o nome de Zafenate-Paneia. Ele deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, cidade do sol. Depois José saiu a inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. E José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Então nós observamos aqui, o faraó falou para José: eu sou o faraó, mas sem a ordem ninguém poderá mover a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Não pode mover uma palha aqui, senão sob tua ordem. Aí o faraó colocou o nome de Zafenate-Paneia. Ele deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, também chamada de Heliópolis. Depois José foi inspecionar a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. Ele viajou por todo o Egito. Continuando, durante os 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente. E ele reuniu todos os víveres e o trigo excedente dos 7 anos, em que houve grande fartura sobre a terra do Egito,
e depositou-os nos armazéns construídos em todas as cidades egípcias. Em cada cidade ele armazenava os cereais colhidos nas lavouras das redondezas. Foi dessa maneira que José estocou tanto mantimento que desistiu de ficar pesando e contabilizando as cifras. As quantidades iam além de toda medida, parecia a areia das praias do mar. Então vejamos só, nos 7 anos de fartura, a terra produziu muito, produziu em abundância. José recolheu todos os cereais da terra, do Egito, dos 7 anos de fartura, e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava os cereais colhidos nos campos que ficavam próximos delas. Assim, a quantidade de cereais que José conseguiu armazenar foi tão grande, foi enorme, como a areia do mar. O mantimento era tanto que ele parou de anotar, parou de contar, porque ia além das medidas conhecidas. Os filhos de José, versículo 50. Antes de começarem os anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Então chegaram ao fim os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito. E como José havia predito, começaram a vir os 7 anos de fome. Havia carestia e fome em todas as terras vizinhas, mas em todo o Egito havia o que comer. Então, antes de chegar o período da fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José. José, o primeiro, deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos, de toda a casa do meu pai. Manassés, que quer dizer que faz esquecer. E ao segundo filho, José deu o nome de Efraim. Tem o significado, quer dizer fruto em dobro. Efraim quer dizer fruto em dobro. Disse José na ocasião: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Deus me fez prosperar aqui nessa terra onde tenho sofrido. Depois de 7 anos de fartura na terra do Egito, começaram então os 7 anos de fome, como José havia predito, e houve fome em todas as terras, mas no Egito o povo tinha como se alimentar, o povo tinha alimento, o povo tinha o que comer. Versículo 55. Contudo, quando os egípcios também começaram a passar fome, foram reclamar alimentos com o rei. Então lhes ordenou o faraó: Ide a José e fazei tudo quanto ele vos disser. Aqui há um paralelismo estreito entre a figura de José e Jesus. A fome levou o povo a buscar alívio e solução em José. Também a humanidade, de modo geral, em qualquer época da história, especialmente em nossos dias, necessita do verdadeiro pão do céu. Necessitamos do verdadeiro pão do céu, que é Jesus, que é o único e poderoso antídoto contra a inexorável e eterna morte espiritual. A provisão divina é mais do que suficiente para satisfazer todas as nossas necessidades vitais, a provisão. E quando a nossa condição de compra chega ao limite, ou não existe mais, né? O Senhor aceita e recebe as nossas próprias pessoas, pois o que Ele realmente deseja, o que Deus realmente deseja é o nosso coração, a integridade, o 100% do nosso coração para Ele, é o que Deus deseja.
Glória a Deus por isso. Então, nesse momento a fome já assolava todas as terras, então José mandou que se abrissem todos os armazéns de trigo e começou a vender mantimentos aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De todos os povos e regiões chegavam pessoas ao Egito para adquirir cereais de José, pois sobre o mundo inteiro abatera-se a mais severa falta de alimentos. Então, quando a fome se estendeu por toda a terra, José mandou abrir os armazéns e começou a vender cereais ao povo egípcio. Além disso, vinha gente de muitos outros lugares ao Egito para comprar de José, porque a fome atingiu uma enorme região. Então abatera-se a mais severa falta de alimentos. Aqui nós concluímos a leitura, Gênesis 41.